Olá, hoje vamos falar dos cuidados com os olhos. Dos nossos sentidos, a visão é o que nós mais utilizamos para o nosso aprendizado e para a nossa vida. Então, é comum nós ficarmos com as vistas cansadas. Então, eu vou ensinar uma série de exercícios em que você vai cuidar do seu próprio olho, na sua própria casa, no tempo que você tiver, e assim, não só tirar o cansaço visual, mas também melhorar a saúde dos seus olhos. Casos de miopia e hipermetropia, astigmatismo, você pode ajudar a sanar ou diminuir o problema fazendo essas massagens práticas e que pode ser feita diariamente na sua própria casa. Vamos falar dos cuidados com os olhos. O olho, basicamente, foi constituído pela córnea, pelo humor aquoso, que fica entre a córnea e o cristalino, que é a lente, e depois do humor vítreo, que fica entre o cristalino e a retina. A retina é que leva a informação da imagem para o cérebro. Quando nós temos miopia, a imagem que o cristalino forma de um objeto que está no infinito forma antes da retina. Então, é por isso que são usadas lentes para fazer convergir sobre a retina. E no caso da hipermetropia, é o contrário. É aquela imagem que você vê no infinito, ou a um lugar distante, ele forma atrás da retina. Então, é preciso de lente para fazer com que essa convergência chegue certinho na retina e assim interpretar bem a imagem. Existem muitos problemas do tamanho do globo ocular, né? Mas como o cristalino, que é o músculo transparente, que funciona como lente, se ele funcionar bem, é possível corrigir miopia e hipermetropia de uma forma bem feita. Existe também o astigmatismo, que é a situação em que há uma deformação da imagem. Por exemplo, um círculo vai aparecer ovalado. Existe também um problema do estrabismo, é que um dos músculos do globo ocular puxa para um lado e o outro está normal. Então, fica mais difícil do cérebro interpretar essas duas imagens, né? Quando a visão não está bem focada. Então, no caso de estrabismo, são feitos uma série de exercícios para que os músculos fiquem mais soltos e a pessoa consiga focar o objeto com os dois olhos. Como o cérebro aprende a interpretar as imagens até 3 anos de idade, então, no caso de fazer cirurgia no globo ocular, ou nesses nervos e músculos que tensionam o globo ocular, então recomenda-se que se faça antes de completar 3 anos de idade. Bom, como é que nós fazemos, então, para que o cristalino, que é o músculo, funcione bem? Então, vamos ensinar uma massagem que começa pelo ombro, vai para o pescoço, depois vai para as têmporas, né? E a gente bate a cabeça levemente, depois a gente ativa o cristalino através de massagens. Então, vou mostrar primeiro a massagem no ombro. Então, a gente pega a mão esquerda, coloca sobre o ombro direito e leva o cotovelo direito para trás e, ao mesmo tempo, em que puxa a mão esquerda para frente. Então, estamos fazendo uma massagem
sobre o ombro. E depois de fazer essa massagem, então fazemos do lado esquerdo. Então, agora com a mão direita sobre o ombro esquerdo, nós fazemos esse movimento, cotovelo esquerdo para trás e a mão direita puxando para frente. Terminada essa massagem, nós vamos massagear o pescoço. É sempre de cima para baixo, porque a circulação da linfa deve vir de cima para baixo, né, em direção às axilas, onde tem os gânglios axilares. Então, a gente trança as mãos e presta atenção nos polegares. A gente coloca o polegar aqui nas costas e bem aqui na nuca, e a gente vai abaixar, né? Baixar de cima para baixo, pressionando o dedo, e vai separando cada vez mais a distância entre os dois polegares. Então, de cima para baixo, abre um pouco mais, abre mais, abre mais e abre mais. Então, faça essa repetição várias vezes para soltar esses músculos, e depois, aqui em volta do crânio, nós pressionamos com o polegar direito aqui a nuca e levamos a cabeça para trás com a mão esquerda, ok? E vamos aumentando a distância, sempre costeando o músculo, o osso do crânio. Então, do meio, vai apertando pro lado. E depois, agora, trocamos as mãos e vamos pela esquerda, massageando do meio para o canto. Podemos massagear também com as duas mãos. Com isso, você tira a tensão do ombro, do pescoço. E aí há uma ativação da circulação na cabeça, e aí nós estamos prontos já para fazer a outra etapa, que é a massagem na têmpora. Por que têmpora? Porque o nervo óptico está associado aos músculos da têmpora. Na têmpora, você ativa o globo ocular, né? E para ativar mais ainda a circulação do sangue, você bate levemente todo o couro cabeludo. Isso também evita caspas. Ok. Agora nós estamos em condições de aplicar a massagem sobre o olho. Então, vamos pressionar o globo ocular. A ideia é pressionar em todos os sentidos, inclusive fazer pela frente para o fundo. Então, eu pego aqui 2 dedos, pressiono de cima para baixo, 1, 2, 3. Pego agora de baixo para cima, ó, de baixo para cima, 1, 2, 3. Se tiver unha comprida, deixa de lado o dedo, 2, 3. Polegar de fora para dentro, ó, tranço a mão e faço isso, ó. 1, 2, 3. Depois, do meio para fora, é pelo dedo médio. 1, 2, 3. Aí a gente faz uma pressão sobre a base aqui, entre o olho e o nariz, onde fica o conduto lacrimal. Porque a lágrima dos olhos, eles correm pelo conduto nasal e evapora aqui no nariz. Então, se esse conduto estiver entupido,
você vai ficar lacrimejando, como se estivesse chorando, né? Então, faz-se esse movimento de massagem no conduto lacrimal. Depois disso tudo, nós pressionamos com todos os dedos o globo ocular para dentro. E ali, como tem o anteparo, então, é a mesma coisa que a reação vai pressionar de dentro para fora. Então, é assim, ó, todos os dedos pressionam. 2, 3, 4, 5. E aí a gente volta a fazer esse ciclo, né? De cima para baixo, de baixo para cima, de fora para dentro, de dentro para fora, depois gira 1, gira 2, gira 3, pressiona todo o globo ocular. E depois, quando terminar uma série de 3 vezes, esfrega aqui a sobrancelha, de dentro para fora, do meio para fora, 10 vezes. Então, depois de bem feita essa massagem, o globo ocular fica vermelho, fica avermelhado. Isso significa que o sangue circulou bem aqui. E nessa hora, então, dá um tempinho, vocês pegam um texto de livro e vão conseguir ler com uma certa facilidade. E o que significa isso? É que o problema da vista era má circulação de sangue. Então, quando você ativa a circulação de sangue, você consegue ver melhor. Então, assim, você corrige problemas de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Eu tenho feito isso diariamente e a minha lente dos óculos tem diminuído de grau, né? Então, a gente recomenda que faça, sem falta, a massagem no ombro, porque há muita tensão no ombro, que é essa rigidez, que impede o bom fluxo de sangue e linfa para a cabeça. Então, não esquecer de fazer a massagem no ombro, aliviar o pescoço também, a circulação do sangue passa pelo pescoço. Porque tem gente que fala, eu fiz massagem no olho e tal, não resolvi. Mas não resolveu por quê? Porque não fez a massagem no ombro e no pescoço. Então, não seja tão imediatista. Cuide primeiro do ombro, depois do pescoço, né? Massagem na têmpora, bate a cabeça, depois faz a massagem. Uma maneira mais fácil que eu descobri é fazer assim, com mais dedos, de cima para baixo, e lateral, né? Eu uso o polegar, e também uso o polegar de baixo para cima. E aqui é igual, né? Agora, eu posso fazer também, ó, o tempo todo com o polegar. E a grande recomendação que eu faço é que não esfregue o olho, porque você pode riscar a córnea, né? O meu irmão Noriyuki, ele teve ceratocone, e meu pai fazia massagem para ele, né, aqui nas têmporas, nos olhos, e Yuki, né? O Yuki, ele pegava, levantava assim a pálpebra, né, e colocava o polegar, né, próximo, ele apoiava assim, né, e colocava próximo do olho e ficava um bom tempo fazendo Yuki, que é energia para o bem-estar. E depois de 5 anos ele não precisou, né, porque caso de ceratocone é quando a córnea tem deformação e parece que fica um pingo assim, né? Então a luz que vem não converge direito na retina. Então a única solução que existia na época era fazer cirurgia da córnea, mas não precisou fazer essa cirurgia. Um exemplo que eu gosto de falar
uns cursos de uma moça estudante que ia fazer trabalho de pós-graduação na Holanda e esteve lá na Praça Carlos Gomes, onde meu pai morava, e ele ensinou, então, essa série de massagens. A moça usava um óculos de 6 graus de miopia, que na época a gente falava que era fundo de garrafa, né? Naquela época não tinha lentes mais leves, né? Eram todos pesados. E aí, depois de 6 meses, ela mandou um cartão postal para o meu pai, agradecendo, dizendo que ela não está mais usando óculos, graças a esses exercícios que ela fez. E meu pai falava assim, ela fez porque incomodava muito. Então, ela fez com bastante vontade, com afinco, e resolveu esse problema grande. Outro exemplo é nossa colega Sabrina Iasi, aqui de São Carlos, que ela, durante um mês, fez massagens e deixou de usar óculos. E aí ela relata que, achando que já estava bem, ela relaxou um pouco, e aí a visão começou de novo a turvar, e aí ela voltou a fazer as massagens, e com isso recuperou a boa visão. Então, é necessário ter persistência. Os casos de miopia, em que você precisa chegar com o objeto perto do olho para enxergar direito, com o passar dos anos, o cristalino, que é o músculo que funciona como lente, ele vai ficando mais, vamos dizer assim, preguiçoso, então vai deixar de convergir tanto, então vai relaxando, e aí a imagem vai passar a formar no lugar certo. Então, para quem tem miopia, né, o jovem, com a idade vocês vão poder diminuir a miopia. Agora, o caso contrário, pessoas idosas, né, tendem a ter hipermetropia, ou seja, a imagem forma depois da retina. Então, para que o músculo do cristalino funcione bem, é preciso fazer muita massagem, né, ter persistência, porque a tendência do músculo é ficar rígido, e aí não vai ter essa flexibilidade, né, para se tornar uma lente um pouquinho mais convergente. Então, o idoso tem mais dificuldade nesse aspecto. Então, eu espero que vocês façam as massagens, ombro, pescoço, têmpora, bata a cabeça e façam a massagem nos olhos. E depois de mais ou menos um mês, precisa fazer bastante tempo, vocês vão sentir a diferença. Não é uma coisa tão imediata, né? Que levou algum tempo para o músculo do cristalino ficar rígido, né? Então, para amolecer, é preciso ter paciência, perseverança e acreditar, né, que é possível recuperar a boa visão. Gratidão. Um recado. Se vocês fizerem esses exercícios, né, por um bom período e tiverem progressos positivos, por favor, nos escrevam relatando o seu caso. E também, se tiverem dúvidas em relação a esses cuidados, também escrevam para a gente poder esclarecer. Esses conhecimentos que eu passei estão no livro Práticas Orientais de Saúde. E lá vocês vão encontrar também mais automassagens para cuidar das diversas outras partes do corpo humano. O link vocês verão logo abaixo aqui neste próprio vídeo. Gratidão.